Fala galera, tudo bem? Videozinho de hoje com um tema complicado, que na verdade era um vídeo que eu não gostaria de estar gravando, mas ele vai ser postado sem corte, sem edição, ele vai ser postado mesmo como um grito de alerta, né, para o que nós estamos vivendo hoje, e na verdade como uma forma também de prestar as minhas condolências à família de Juliana, né, aquela jovem brasileira que faleceu lá na Indonésia, lá no cume do vulcão, né, de toda essa situação que o Brasil inteiro está se comovendo. E eu venho deixar também, aproveitar esse momento que eu estou aqui conversando com vocês, para deixar um pouquinho da minha opinião, que eu quero também que vocês não expressem isso como algo ruim ou algo que seja midiático ou algo do tipo, porque no Frigir dos Ovos, né, afinal de contas aqui é o meu canal onde eu posso expor meus sentimentos, minhas indagações sobre tudo. Né? E esse é um tema muito polêmico, né? Principalmente porque é um tema que envolve não deixa de envolver um pouco de política, um pouco de relações externas, né, exteriores, e também a questão da humanidade, que esse é o ponto mais cruel que eu venho pegar nesse vídeo para vocês. Bem, como todos nós sabemos, hoje o Brasil e o mundo se despediu de Juliana Marins, que era uma jovem de Niterói, né, uma jovem brasileira, que era formada em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa jovem ela foi fazer um mochilão pela Ásia e passou em países como o Vietnã, passou na Malásia e estava atualmente, desde fevereiro que ela estava fazendo esse mochilão, mas atualmente ela estava na Indonésia. E nesse sábado passado, ela foi fazer uma trilha, que é uma trilha bem conhecida lá, inclusive eu tenho dois amigos que já fizeram essa trilha, e embora eles soubessem, né, que realmente as situações lá de saúde e de cuidado em relação a resgate num possível acidente eram situações precárias, mesmo assim eles foram. Mas essa trilha é uma trilha no cume de um vulcão, a mais de 3.000 metros de altitude, e é uma trilha que de certa forma acaba sendo perigosa, porque só nos últimos tempos, né, acho que nos últimos 5 anos ou 3 anos, já foram 8 mortes registradas no mesmo lugar que Juliana faleceu, né, no mesmo lugar. Então, o que foi que aconteceu nessa situação? Juliana estava munida, digamos assim, com um guia, né? Esse passeio geralmente é um passeio que só se faz com guia, porque é um passeio altamente perigoso, como vocês puderam ver. E nesse passeio, o guia dela, que tinha cerca de 20 anos e estava desde 2023, acho que o nome dele era Ali. Ele estava desde 2023 trabalhando com esse tipo de trilha, ele fazia 2 trilhas por semana. E nesse dia, no sábado, a visibilidade também estava um pouquinho mais baixa nessa região, por ser uma região muito alta e também por sofrer muitas variações climáticas, é uma região que nem sempre tá fácil para passar por aquele local. Então, o guia de Juliana conversou com ela porque ela estava se sentindo muito mal e já estava muito cansada, já que o acesso é mais demorado. E por causa desse cansaço, o guia orientou que ela esperasse mais um pouquinho e que depois desse segmento, porque ele se encontrava um pouco mais à frente. De acordo com muita coisa que eu li hoje, inclusive coisas relacionadas à parte do turismo, né? Eu vi que isso não é uma conduta que seja adotada, principalmente em uma situação de um local desconhecido, ou até por ser um local conhecido, mas um local de muita periculosidade em relação à altitude, baixa visibilidade e o risco iminente de quedas, né? Então, muita gente comentou que o mais coerente seria o grupo inteiro ter esperado. Acho que era um grupo de 6 ou 9 pessoas. Mas o guia resolveu dar seguimento, né? Seguiu na caminhada. Só que ele percebeu que Juliana estava demorando muito, né? Então passaram-se 3 minutos desse momento que eles se separaram um do outro. E ele resolveu voltar para tentar encontrar com a Juliana. E foi no momento que ele percebeu que Juliana não estava mais na trilha e pela suposição prática e hábil, né? Prontamente ele imaginou que Juliana teria caído. Então, nesse momento, ele acionou as autoridades locais e talvez aí seja um ponto que mais tenha me doído diante dessa situação. Não conheço Juliana, não conheço seus familiares, mas adoro viajar e nitidamente esse não seria um roteiro que eu faria, até pelos perigos, mas já me vi em situações bem diferentes em viagem que realmente me fez refletir sobre o quão perigo nós tomamos de forma gratuita ou até mesmo quão perigosos esses caminhos podem ser, né? Eu vejo muita gente falando que Juliana
foi muito imprudente por ter feito essa viagem, isso e aquilo. Eu acho que isso é um ponto que não vem ao caso, né? Porque diante de toda essa situação, a gente tem uma jovem dançarina, inclusive, né? Dançarina de pole dance, e que tinha uma vida inteira pela frente e que estava super feliz por estar se aventurando em uma nova jornada. E quando a gente faz uma programação dessa, em qualquer lugar que seja, nosso último pensamento é que isso vai dar errado, né? Com certeza as pessoas que estavam no balão que caiu essa semana passada aqui no Brasil não eram pessoas que pensavam que ia dar errado. Com certeza Juliana e todo mundo que já foi vítima nessa caminhada aí para o vulcão na Indonésia não pensaram que um dia eles poderiam cair e falecer. Então, esse é um ponto que a gente não cabe julgar, né? Que a gente não tem condições de chegar e dar uma opinião mais afrontosa em relação a isso. Mas cabe a gente uma reflexão muito importante. Por quê? Na hora que Juliana caiu e que as autoridades foram avisadas, começou a acontecer no Brasil inteiro uma comoção muito grande de tudo, do acompanhamento desse resgate, desse possível resgate que na verdade não aconteceu, né? Então, aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de abraçar o que vem de fora, né? Nós brasileiros a gente dá o máximo, faz o possível para agradar as pessoas, para fazer com que elas fiquem bem, para apresentar o nosso país, para apresentar a nossa cidade. Então, todo mundo tem essa característica, mas lá fora muita coisa é bem diferente, né? Principalmente nos países asiáticos, né? Em que geralmente as pessoas não têm uma cultura tão forte de contato e humanização como a nossa. Então, as autoridades foram comunicadas e começou então uma operação de resgate muito forte, mas uma operação de resgate um pouco assim, um pouco tensa, né? Pelas coisas que eu li, era um resgate que só acontecia quando o dia estava claro, né? Quando o dia estava escuro, eles finalizavam a busca, davam a busca do dia por encerrada e no outro dia recomeçavam. O que eu acredito que não, mesmo sabendo das condições climáticas, da condição da poeira vulcânica, que não pode chegar nenhum aparelho lá, como nenhum meio de transporte lá, não tinha como chegar um carro, não tinha como chegar um jatinho, um avião, um helicóptero, porque levantava muita poeira, ela teria uma asfixia prontamente. Mas o que eu gosto de enfatizar aqui é que se sabia teoricamente onde ela deveria estar, porque é uma região de queda, aquela região inteira, o ponto final dela seria na parte mais interna do vulcão, então já se sabia teoricamente onde ela estava, e o ponto principal de tudo isso é que passaram-se 4 dias de investigação, de busca por onde ela estava, e durante esses 4 dias muita coisa aconteceu, né? Durante esses 4 dias, um drone conseguiu fazer a localização de onde Juliana estava através da termografia e foi percebido que ela estava lá. Nesse momento que ela estava em um local, no outro dia ela já estava em outro local. Embora seja um local muito perto de um ponto para o outro onde ela estava, mas foi percebido então que ela teoricamente estaria viva, né? Porque ela estava em um local, depois estava com outro, e logo em seguida as imagens só davam que Juliana estava imóvel no mesmo local. Foi quando já iniciou a especulação de que ela já haveria morrido, né? Pelas condições climáticas, por frio, por fome e por sede. Então, hoje, no quarto dia de busca, avançando aí para o quinto dia de busca, Juliana foi encontrada morta, né? Diante de toda aquela situação. Foi uma comoção muito grande porque, por diversos pontos, isso aconteceram algumas coisas muito cruéis. Por exemplo, mesmo no dia que as autoridades descobriram que Juliana havia caído, a visitação nesse local não foi interrompida para as buscas continuarem. Então, o local continuou acontecendo a visitação da mesma forma. A trilha lá que leva ao cume do vulcão ficou acontecendo tranquilamente, enquanto Juliana lá embaixo agonizava de frio, fome e sede. Então, esse para mim é um dos pontos principais que me levou a crer que o local lá na Indonésia não foi feito praticamente nada para que ela pudesse ter sido resgatada com vida. O segundo ponto é que até o próprio diplomata da Indonésia ele foi vítima de fake news, né? Passou a informação para Mariana, que era irmã de Juliana, de que ela havia sido encontrada lá embaixo e que eles estavam levando suprimentos e mantimentos, né? Que levaram coberta, que levaram água, que levaram comida, até eles esperar o resgate. O que foi uma mentira, né? Depois foi visto que isso foi uma fake news e o próprio diplomata veio a pedir desculpa publicamente pelo que aconteceu, né? O que, para mim, isso é um absurdo, né? Um absurdo gigantesco. Você não checar uma informação que chegou até você e repassar para a família
que tá sofrendo pra caramba e que envolve uma relação internacional forte aí da Indonésia com o Brasil. Eu achei muito, muito, muito insano mesmo. Outro ponto importante é que, a meu ver, hoje, né, o Itamaraty colocou lá o grande texto, a ministra Margarete Menezes colocou um texto grande falando que se solidariza, mas eu achei que foi muito pouco, sabe? Assim, eu achei que o que eles fizeram, infelizmente, não veio à tona, a não ser que tenha muita coisa aí disfarçada, ou que a gente não tem acesso a essa informação, mas eu achei meio difícil entender que numa situação dessa, que a menina desaparecida, a família toda querendo encontrar, o Brasil inteiro comovido com essa história, história que passou em vários jornais de grande relevância. E será que um presidente da República, alguém de uma função mais forte, será que eles não teriam tentado uma operação de resgate diferente, um estudioso aí da área, né, um bombeiro, um militar, enfim, alguém que entendesse um pouquinho melhor do assunto, mandasse suas tropas para a Indonésia, tentasse de uma forma ou de outra esse resgate em tempo hábil, né, assim, para encontrar a Juliana com vida, né? Será que não daria para ter um estreitamento internacional aí nessa situação mais forte, tentar solicitar uma ajuda até dos Estados Unidos, a da China, que tem tecnologia de ponta para conseguir ajudar nessas situações? Será que não faltou um pouquinho, né, meio que essa vontade de fazer acontecer? Então, esses questionamentos são que eu trago de cunho pessoal, né? O meu canal, ele não tem nenhum envolvimento político, nenhum envolvimento financeiro aí, não tem nada disso, mas a minha inquietação enquanto Bartolomeu, né, enquanto pessoa, de ver essa situação acontecer, né, de ver uma pessoa nossa, uma brasileira, que uma super jovem, né, gente, uma pessoa que tinha uma vida gigantesca inteira aí pela frente, e ver e imaginar que naquele momento, enquanto eu tô aqui curtindo uma festa de São João, que enquanto eu tô aqui indo para um treino, indo trabalhar, tem uma pessoa em outro país que tá lá embaixo, perto do cume de um vulcão. É óbvio que ela foi por livre e espontânea vontade, mas jamais imaginou que isso poderia acontecer. Mas que estava lá com frio, com fome, com sede, sozinha, numa solidão tremenda, esperando um socorro ou esperando a morte chegar, né? Então, para mim, isso foi uma coisa, um ponto muito insano. Então, infelizmente, isso aconteceu, né? Ela foi encontrada sem vida. Hoje, agora, todo mundo lamenta, no Brasil só se fala nisso, mas fica o meu questionamento de que se houve uma omissão, né? Se houve uma negligência aí, enfim, por parte de superiores. E o conselho que eu dou para vocês é: evitem, né? Evitem esse tipo de turismo, né? Não necessariamente evitar o tipo de turismo, mas evitar países que não podem te dar uma estrutura. Não façam um passeio como esse sem o apoio de um guia de turismo, uma pessoa que seja formada, que tenha cadastro, que isso é muito importante. Na América Latina, eu já sei de esquemas gigantescos de pessoas que não são guias de turismo e que estão lá fazendo o papel de um guia, e que isso é de extrema periculosidade para todos nós, né? Então, tenham cuidado, se informem aonde vocês estão indo, o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, né? Saibam que isso é de suma importância para que as coisas boas aconteçam e para que uma tragédia dessa possa não acontecer novamente, nem no Brasil, nem na Indonésia, nem em qualquer outro lugar do mundo. Então, eu espero que vocês tenham entendido o motivo desse vídeo, é mais para expressar o que eu venho sentindo. E minhas condolências, meus sentimentos sinceros para a família de Juliana. Eu espero que agora, diante dessa situação trágica, vocês estejam, sei lá, se sintam confortados, né, diante de tudo isso, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, galera!